PF diz que Rodrigo Maia, DRJ, cometeu corrupção, falsidade ideológica e lavagem. Processo enviado ao Supremo Tribunal Federal foi realizado a partir de delações de executivos da Odebrecht. A Polícia Federal enviou ao STF, Supremo Tribunal Federal, as conclusões de um inquérito no qual sustenta haver elementos concretos e relevantes de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, DRJ, cometeu os crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro a partir da delação de executivos da Odebrecht. Em documento enviado ao STF, a PF diz que Rodrigo Maia, DRJ, e o pai dele, o ex-prefeito do Rio César Maia, cometeram uma série de crimes e relata, por exemplo, que ambos cometeram o crime de corrupção passiva ao pedirem e terem recebido contribuições indevidas do grupo nos anos de 2008, 2010, 2011 e 2014. Procurado por meio de sua assessoria para comentar o assunto, Rodrigo Maia, DRJ, não se manifestou de imediato. As conclusões do inquérito foram encaminhadas ao relator no Supremo, ministro Edson Fachin, que deu prazo de 15 dias para que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, decida se vai oferecer denúncia contra Rodrigo Maia, DRJ, o pai dele e outras 3 pessoas que a PF sugeriu o indiciamento. Essa apuração pode causar constrangimento para Rodrigo Maia e, lateralmente, atrapalhar os planos do governo do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. O presidente da Câmara foi o principal fiador no legislativo da reforma da Previdência, garantindo a sua votação entre os deputados, e um dos entusiastas da agenda de reformas econômicas. Pelo que se sabe, a atitude de uma pessoa no passado não envolve nem incrimina a pessoa que Rodrigo Maia trabalha agora, principalmente se esta pessoa nunca se envolveu com Rodrigo Maia no passado. O senhor João Borba, um dos delatores, relatou que entregou pessoalmente o dinheiro ao Rodrigo Maia, DRJ, em 88 páginas. Os delegados Bernardo Guidalho Amaral e Orlando Cavalcante Neves Neto falam dos avanços da investigação aberta pelo Supremo em março de 2017. A partir da delação de 3 executivos da Odebrecht, os investigadores concluíram que a empreiteira pagou propina a Rodrigo Maia, DRJ, e a seu pai nos anos de 2008 e 2010 com o objetivo de garantir influência sobre demais políticos no Estado. As provas, segundo a PF, dão conta de que ambos fizeram solicitações indevidas à empreiteira no valor de R$1,8 milhão nesses 2 anos. E pagamentos indevidos que totalizam R$1,6 milhão, em espécie em 4 anos no intervalo de 2008 a 2014. A análise de sistema da Odebrecht indica R$1,4 milhão. Para Rodrigo Maia, DRJ, o senhor João Borba, um dos delatores, relatou que entregou pessoalmente o dinheiro ao Rodrigo Maia, DRJ, em sua residência, na cidade do Rio de Janeiro, dito pela PF em um dos trechos do relatório final. Nesse caso, havendo elementos concretos de autoria e materialidade, nas circunstâncias descritas nesta delação, para se atestar que estão presentes indícios suficientes de que o Rodrigo Maia, DRJ, Rodrigo Felinto e Epitácio Maia e Cesar Epitácio Maia, do Rio de Janeiro, cometeram o delito de corrupção passiva ao solicitarem e receberem contribuições indevidas nos anos de 2008, 2010, 2011 e 2014. A PF também afirma ter havido falsidade ideológica eleitoral, na modalidade Caixa 3. Isso porque, apesar de as prestações de contas apresentadas em algumas das contribuições eleitorais feitas a Rodrigo Maia e a César Maia, pai de Rodrigo Maia, elas eram ideologicamente falsas porque as contribuições eram bancadas pelo Odebrecht, que usava interpostas empresas para fazer essas doações, que pelo entendimento da população do Brasil, é o mesmo que usar laranjas para receber a propina. No seu lugar, por outro lado, em nota, Rodrigo Maia afirma que todas as doações que recebeu em campanha eleitorais foram solicitadas dentro da legislação, contabilizadas e declaradas à Justiça. Nunca houve pagamentos não autorizados por parte da Odebrecht ou de qualquer outra empresa, diz Rodrigo Maia. A conclusão do relatório da Polícia Federal, portanto, não tem embasamento fático,
comprobatório ou legal, já que foi baseado exclusivamente em palavras e planilhas produzidas pelos próprios delatores. Eu confio na justiça e estou seguro que os fatos serão esclarecidos. E este inquérito, arquivado, completa Rodrigo Maia. Em depoimento, o ex-executivo da Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, disse que, em 2014, o pagamento ilícito feito ao Rodrigo Maia, DRJ, era indicado como o valor de passe de volante do Fluminense em planilha da empresa, segundo duas planilhas apresentadas pelo delator, que constam em pedido de abertura de inquérito encaminhado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao STF. As analogias futebolísticas eram padronizadas. A posição volante identificava o cargo de deputado federal, e o clube, Fluminense, o Democratas, partido de Maia na época. Já o valor do passe, especificado apenas como 100, é o dinheiro que a empresa repassou ao parlamentar para a campanha. Segundo o executivo, Rodrigo Maia já havia sido associado a outro time de futebol carioca, o Botafogo, no depoimento de Soares. E também dos delatores, Benedito Júnior, João Borba Filho, Cláudio Melo Filho, Carlos José Fadigas de Souza Filho. Os executivos afirmam que o pai do Rodrigo Maia, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia, DRJ, atendia por Inca e déspota. Eles detalharam pagamentos ao deputado federal e seu pai em 2008, 2010, 2013 e 2014. Em 2008, Benedito Júnior, o BJ, Rodrigo Maia solicitou e recebeu R$350 mil como ajuda para a campanha eleitoral em 2008. Porém, naquele ano, nem o parlamentar, nem Cesar Maia foram candidatos a cargos eletivos. Já em 2010, os delatores apresentaram, segundo o procurador, evidências do pagamento de R$400 mil para a campanha de Cesar Maia ao Senado Federal, entre o dia 12 de agosto e 30 de setembro. Cláudio Melo Filho, por sua vez, relatou o pagamento de R$100 mil a Rodrigo Maia em 2013. Segundo o pedido de Janot, Rodrigo Maia, em sua atuação parlamentar, apresentou contrapartida aos pagamentos ilícitos feitos pela Odebrecht. Ele afirma pagamentos feitos aos políticos tinham sim o caráter de propina e não eram mera contribuição irregular de campanha. Como o ministro Edson Fachin aceitou o pedido de abertura de inquérito da PGR, Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Maia e seu pai serão investigados por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, como já foi falado. Porém, é bom ouvir novamente. Rodrigo Maia afirmou que o processo vai comprovar que são falsas as acusações dos delatores, e os inquéritos serão arquivados. Já seu pai declarou nunca ter recebido um tostão da Odebrecht, que doava ao partido e o partido entregava aos candidatos. É claro que eles deveriam ter feito igual o Bolsonaro, perguntar de onde veio o dinheiro, sabendo que o dinheiro vinha da Odebrecht. Não deveriam ter aceitado, pois Odebrecht estava envolvido em muitas ações ilícitas. Na investigação, o ministro Edson Fachin determinou a abertura de inquérito contra 8 ministros do governo Michel Temer, PMDB, 24 senadores e 39 deputados federais. 76 investigações pedidas pela Procuradoria-Geral da República após as delações da Odebrecht. Entre os citados estão Rodrigo Maia, DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, PMDB, dois dos principais aliados de Temer, Eliseu Padilha, Casa Civil, e Moreira Franco, Secretaria-Geral. Também estão na lista, que abrange ainda os senadores Romero Jucá e Renan Calheiros, do PMDB, e Aécio Neves, PSDB. No total, a relação tem 98 nomes e inclui 3 governadores e um ministro do Tribunal de Contas da União. Algumas suspeitas da Procuradoria são corrupção, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, fraude e cartel. Fachin remeteu 201 outros casos a tribunais de instâncias inferiores, envolvendo citados sem foro privilegiado. No Supremo, entre os mencionados estão os ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso. Os inquéritos iniciam longo trâmite, investigarão o teor das delações, que precisarão de provas adicionais para tornar-se efetivas, ainda as fases de denúncia e do processo, com ampla defesa, antes do julgamento. E para finalizar, mesmo que a justiça que vai julgar Rodrigo Maia deixe prescrever também essa delação,
Vamos ouvir novamente só mais uma vez o que jamais vai acontecer com Rodrigo Maia. MPF tem 15 dias para oferecer denúncia contra Rodrigo Maia. Um relatório da Polícia Federal afirma que o Rodrigo Maia e César Maia receberam propina do Odebrecht entre 2008 e 2014. O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin deu prazo para a PGR decidir se oferece a denúncia por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 2. Na verdade teria que oferecer os 3 delitos, mas infelizmente a justiça que o Brasil tem contra a corrupção atualmente julga conforme o que vai acontecer com quem está sendo julgado. Lista dos investigados pela Lava Jato. Baixe e coloque no seu canal. Até porque precisamos divulgar homens que preferem o dinheiro fácil do que lutar pelos seus eleitores. A lista de Fachin. Estão espalhadas pelas redes sociais. Os nomes, as acusações e o que dizem os incluídos em inquéritos originados pelo acordo de delação da Odebrecht e abertos após determinação do ministro Edson Fachin. Entre os nomes estão os do Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Importante nessa próxima eleição, a gente escolher um candidato ficha limpa, e que esteja preparado principalmente para defender os direitos dos seus eleitores. O único jeito de fazer isso é exatamente assim: investigue, informe-se para ter certeza que nessa próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa. Não deixe que a maioria dos políticos que ainda estão sendo investigados e protegidos pelo foro privilegiado venham derrubar a Operação Lava Jato. Só desta maneira colocaremos gente honesta no poder, pesquisando a vida do seu candidato antes de votar. Além de você começar a pagar um imposto justo, terá do governo serviços de no mínimo 100% de precisão.